Vamos de novo, gente. Desculpa tá cortando, mas a Lara aparece de repente e aí eu sou obrigada a dar uma paradinha. Vamos agora falar do parecer, que já é o artigo 14º, né? O que é o parecer? Qual a definição que está lá pra gente? Pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica respondendo a uma questão, problema do campo psicológico. Vamos lá, o que pode ser uma questão, problema do nosso campo psicológico? Por exemplo, alguém questionar o resultado de um teste, ou não o resultado de um teste, mas alguém questionar o teste. Por exemplo, o teste Quati realmente ele funciona? É um teste válido, favorável, né? Que está dentro da validade, está totalmente certificado pela SAPEPSI, mas alguém pode questionar. O teste Quati, ele faz parte do nosso campo psicológico e ele está sendo colocado como uma questão problema. Então, um psicólogo vai escrever um parecer explicando o porquê o Quati é um teste que funciona. Lembra na nossa aula que foi o debate sobre a construção dos testes psicológicos da resolução 009 de 2018, que a gente viu lá que nós tínhamos pareceristas ad hoc, que eram psicólogos que não faziam parte daquela mesa que era responsável por conferir o teste, aprovaram pessoas de fora, e eles iam fazer o quê? Justamente analisar se o teste funciona e dar um parecer, né? Então, sempre que tem uma situação que é do campo psicológico, que se alguém tiver uma dúvida, a gente vai emitir um parecer sanando aquela dúvida. Ou, por exemplo, se você, numa situação judicial, você recebe um laudo psicológico atestando uma situação que você não concorda, vai chamar um parecerista, um psicólogo que vai dar um parecer sobre aquele resultado, se realmente ele é válido ou não, se ele vai invalidar e vai solicitar uma nova avaliação. Então, o parecer, ele sempre vai responder uma questão, problema relacionada à prática psicológica em si, tá? E ele vai ter a mesma estrutura do laudo, né? Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão e referência bibliográfica. Ainda mais que ele está respondendo uma situação, problema, ele tem que estar muito embasado tecnicamente para poder dar esse parecer. Então, gente, recapitulando esses 3 vídeos aí que a gente fez juntos aqui, né? A gente está trabalhando a resolução 006 de 2019. Essa resolução, ela responde para a gente, ela nos orienta em relação à escrita de documentos psicológicos, né? E ela diz para a gente que nós temos hoje 5 documentos válidos: declaração, atestado, relatório, que pode ser também multiprofissional, laudo e parecer. A declaração nós vimos em sala de aula, que ela apenas dá uma declaração de comparecimento a um atendimento psicológico ou a um processo terapêutico, ou então uma declaração de acompanhamento de alguém em algum processo psicológico ou atendimento, né? E o que acontece? Essa declaração, ela geralmente tem o objetivo de você justificar aonde você estava naquele dia, naquele horário, e geralmente é muito utilizada em trabalho ou escola como forma de abonar faltas. Então, dentro da declaração não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhuma informação sobre qualquer psicopatologia que seja. Ela é informativa em relação à sua presença, tá? Aí depois nós temos o atestado. Esse sim, ele já dá pra gente um resultado de uma avaliação psicológica. Então, ali sim, ela vai apresentar, né, uma psicopatologia. Professor, é obrigatório colocar o CID? Obrigatório, se você ler a resolução na íntegra, ela vai dizer que não. Mas como prática, eu te digo, sempre coloque. Porque dá mais veracidade, dá mais segurança àquela documentação que você está emitindo. Então, o atestado, ele serve para justificar
ou que você está apto para fazer alguma coisa, ou que você não está apto para fazer alguma coisa, né? E ele vai ter ali a presença dessa psicopatologia. Então, tem uma diferença em relação à declaração. Aí depois nós conhecemos hoje o relatório. O que tem um relatório? Ele pode ser de dois tipos, o relatório só psicológico ou o relatório multiprofissional. Ambos vão ter uma estrutura com 5 etapas, né? E o objetivo do relatório não é dar nenhum diagnóstico, mas sim ele vai relatar alguma situação e ao término, na conclusão, ele vai dar um encaminhamento, ele vai dar uma orientação para que o processo seja conduzido mais à frente. Quando a gente chega no laudo, aí sim, o laudo ele obrigatoriamente tem a necessidade de dar para a gente uma conclusão, um diagnóstico. E a diferença do laudo para o relatório, a referência bibliográfica é a principal diferença e os itens procedimento e análise, que no relatório procedimento e análise tem um foco e no laudo tem outro foco. E por último a gente tem o parecer, que ele tem a mesma estrutura do laudo, ele também tem referência bibliográfica, mas o objetivo dele é responder uma situação, problema específica da área psicológica. Geralmente um questionamento se algum, como é que eu vou explicar? Algum proceder que o psicólogo fez, se aquilo está certo ou não. Então ele vem para ratificar ou não se aquela prática que o psicólogo que está sendo questionado executou, se aquilo está correto. Então hoje, com esses 3 vídeos, a gente fecha o encontro 5. O que seria o da semana passada. O encontro 6, que seria de hoje, pelo AVA, já seria a aplicação do teste G36. Só que a gente ainda tem algumas coisas importantes dessa resolução para a gente trabalhar. Então, vou preparar depois um outro vídeo, tá? Onde nós vamos vamos conversar ainda sobre quais foram as outras mudanças que surgiram nessa resolução, porque que não tinham na outra. Então, ela está falando sobre a guarda dos documentos, está falando sobre a entrevista devolutiva, sobre atitudes que o psicólogo tem que ter e que antigamente não eram cobradas. Então, isso vai ficar para o nosso encontro 6, até que a gente possa se encontrar e começar a trabalhar os testes na prática, tá bom? Eu vou passar pelo representante um trabalho para vocês fazerem, que na verdade é um exercício de revisão de tudo que foi dado até aqui. Então, já pensando numa possível AV1, eu não sei o que vai acontecer, se nós vamos voltar em breve para as aulas ou não, mas já pensando que tudo vai voltar ao normal e a gente vai fazer provas, enfim, já estou enviando um exercício de revisão de tudo que a gente fez, desde a primeira aula até a penúltima aula, tá bom? Gente, obrigada, um beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Eu sei que eu sou bem amadora nessa parte tecnológica, isso não é segredo para ninguém, vocês, meus alunos, sabem disso. Mas o objetivo mesmo foi a gente se aproximar, tentar ajudar vocês no entendimento da resolução. Mas lembrando que leitura é a base do negócio. Então, a resolução está lá, vamos ler, porque essa é uma matéria que ela totalmente está voltada para a sua prática de mercado, né? Não é histórico, não é filosófico, é o dia a dia do psicólogo, tá bom? Um beijo, a gente se vê.